Tá com a Bíblia? Tô com a Bíblia, claro, sempre. Então, Ué, voltou o eco. eu não tô ouvindo, não. Pra mim tá bom. Que tipo de fone de ouvido o senhor tá usando? Deixa eu vou tirar o fone. Vamos ver aqui. Eu vou tirar. Isso. E Melhorou? agora, Tudo bom. até sua voz melhorou. É, porque o fone, na realidade, o fone é É aquele complicado fone mesmo, que tem hora, né? é aquele que tem assim, professor? Não, Conjugado? é aquele fone, não, é individual, cada um no ouvido, mas é de fio. Pode ser isso. É o de fio. O senhor tem que comprar esse Bluetooth, professor. Eu tenho, Esse Bluetooth é o melhor que tem. Olha sim. lá. Tá bom agora. Até seu áudio melhorou, professor. É, então era. O Mas, problema era esse fone mesmo. mas como é o senhor que vai ministrar mesmo, não tem problema, né? Eu? Nossa. Ué, mas nós, ué, então vamos junto. Eu leio, o senhor traz o entendimento e vamos embora, vamos pra cima, Tribunal de Cristo. Eu queria só deixar uma. Antes da gente começar, se o senhor permitir, eu queria Claro, fica à citar vontade. algo que Arminius ele declarou, né? Que está lá no volume 1, na página 664, 667, das minutas dele lá, né? Interessante o que ele fala aqui. Eu me lembro que eu tinha visto isso há muitos anos atrás, e estudando aqui o livro, eu me deparei novamente com essa frase dele, que é uma frase muitíssimo importante aqui, hein? Que talvez muitos arminianos nunca ouviram falar. Que diz assim, professor: declaro aqui aberta e sinceramente, nunca ensinei que um verdadeiro crente possa, total ou finalmente, cair da fé e perecer. Contudo, não ocultarei que há passagens das Escrituras que parecem, para mim, apresentar esse aspecto. Mas olha o que ele diz. E as respostas que me foi permitido ver para elas não são de tal natureza que satisfaçam plenamente o meu entendimento. Olha aí. Em todos os pontos. Por outro lado, certas passagens são apresentadas para a doutrina contrária que são dignas de grande consideração. O senhor entendeu o que ele diz aí? Está lá na página 31 do livro. Pode endossar aí, professor, pode ficar à vontade. Então, olha lá. O que ele está afirmando aqui? Que as escrituras, ou seja, os textos bíblicos, que apresentam, que aparentemente apresentam uma contradição de que não se perca a vida eterna, o que ele está dizendo? Que ele ainda não havia batido o martelo e ensinado que realmente isso possa ser uma verdade. Interessante. Por quê? Porque literalmente os textos que contrariam, eles não tratam e não falam em relação à salvação, ou seja, a vida eterna. Eles estão falando e tratando do assunto das obras praticadas em Cristo Jesus. E por que ele não bate o martelo aqui? O que dá a entender? Que ele não teve ainda essa revelação. Então ele não afirma com total certeza. E ainda há o quê? Um complexo de dúvida em relação a ele contrariar em relação aos textos bíblicos que aparentemente para ele apresentam ao contrário. Entendeu? Por isso que eu falo da revelação progressiva. Ou seja, profecias que já se Correto. cumpriram de 500 anos à frente. Ó, veja bem, do tempo deles, que aproximadamente 500 anos atrás, já algumas profecias ou muitas profecias já se cumpriram sem que eles tivessem essa revelação que essas profecias já se cumpriram, entendeu? Certo. Por isso que é bem claro entender que as revelações, a palavra de Deus, ela contém revelações progressivas. Desde o livro de Gênesis, progressivamente ela vai revelando. Nós demos um entendimento e falamos a respeito de um ponto que traz essa ideia. O tabernáculo,
os utensílios que existiam no tabernáculo, enquanto o povo estava peregrinando. E depois nós vamos ver essa progressão. Ou seja, o templo agora, né? Com a sua estrutura maior, um maior número de utensílios. Ou seja, os utensílios também que tinham no tabernáculo, maiores, né? E assim progressivamente vai como uma sombra apontando a revelação da nova aliança. Então, por isso que quando nós estudamos tanto Calvino como Armínio, nós vamos encontrar o quê? Pontos que Calvino está revelando até um certo ponto, e ponto também que Armínio ele tem uma revelação. Ou seja, Calvino ele tem revelação de que é impossível perder a vida eterna, e Armínios ele vai ter a revelação do que são estas obras. Ou seja, ele tem a revelação da obra. Olha quando nós trazemos essa junção, nós conseguimos entender a revelação de que todo nascido de Deus pratica boas obras, ou deveria praticar essas boas obras. Claro que eu não quero aprofundar muito, eu só estou trazendo uma introdução para um bom entendimento, mas Calvino ele teve a revelação de que uma vez salvo é impossível perder essa salvação, porque ele entendeu no espírito dele a relação do que é a salvação, um novo nascimento, ou seja, uma mudança de destino. Um destino de morte para um destino de vida. E qual é essa vida apresentada pelo autor? Que é o próprio Senhor Jesus. É a vida eterna. Então observe, o estado do primeiro Adão de morte, agora pela fé e pelo confessar essa mudança de destino para o último Adão, ou seja, um destino de morte para um destino de vida. Qual é essa vida? Vida eterna. Ou seja, que todos aqueles que estavam no primeiro Adão estavam impossibilitados pela sua destituição, ou seja, toda a humanidade destituída da glória de Deus. Então veja bem, o primeiro Adão, toda a humanidade está destituída da glória de Deus. O último Adão veio para trazer vida para todos aqueles que creem e confessarem. E vários textos sagrados vão trazer isso com muita revelação. E Paulo vai tratar isso também com muita eloquência, principalmente nos textos chaves, né? Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, Romanos capítulo de número 10, verso 9 e 10, Romanos capítulo de número 9, Romanos capítulo de número 8, e até mesmo dentro do Evangelho. Né? Vários pontos explicando o que é vida eterna, que é pela graça, e também as obras praticadas após receber essa vida eterna. Pedro ele nunca falou de perca de salvação. É um contexto... eu não posso esse que é o problema, né? Claro que não. Porque Pedro jamais ia questionar o que o próprio Cristo o ensinou. E o Espírito de Deus que estava sobre a vida dele. Então não contraria nunca. E nem Paulo, né, o professor? Porque Pedro mesmo falou, ele fala umas coisas difíceis, mas sim, pode ir no que ele está explicando lá. Então eu acho até engraçado quando os irmãos endossam a questão de perda de salvação por Pedro, ou até mesmo por Tiago, porque aí nós iríamos ter graves problemas teológicos com as cartas paulinas. Essa que é a questão, né, professor? Sim. Então, quando a gente vai estudar, principalmente sobre a história da igreja, e vai estudar também sobre esses grandes homens de Deus, que foi também Calvino, Armínios, Agostinho e muitos outros, né, no decorrer de toda a trajetória da igreja, nós vamos conseguir entender o princípio das revelações que eles tiveram, né? E as revelações que está no nível máximo hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo a última dispensação da era da igreja. Nós não vamos viver outra dispensação. Nós estamos vivendo a 7ª dispensação, que profeticamente é local para a igreja de Laodiceia, mas profeticamente para a igreja dos dias atuais. Então veja bem, por que o número 7? A completude de toda a obra de Deus na terra, ou seja, para a era da igreja. A era da igreja ela tem essas 7 dispensações, que são as 7 cartas locais, que também são proféticas. Dentro de toda a dispensação da igreja, cada carta se encaixa certinho
na dispensação pelo qual a igreja estava vivendo naquele momento, e que ela vive nesse momento, né? Então, a ideia é o seguinte: defender Calvino ou defender Armínio é revelações incompletas. Até porque esses homens ficaram no passado. E muita coisa já se cumpriu, muita coisa já se... mas é uma realidade de quem estuda a palavra de Deus. Quem tem opiniões é uma coisa, agora quem estuda a palavra de Deus, ele vai ter essa convicção, né? Então vamos lá. Então, quando o Calvino ele defende que uma vez salvo, salvo para sempre, ele está corretíssimo. Ele está corretíssimo nos 5 pontos? Não. Mas ele está corretíssimo que a vida eterna, ela é eterna. O nome já diz tudo, vida é eterna. Não tem outra vida, ela é eterna. Agora, é necessário entender, infelizmente muitos vão entender que a salvação ela é uma herança, né? Aí já é complicado. Então, esse foi uma difusão e talvez uma falta de revelação que Armínios teve. Não entenderam o que é herança, como muitos outros não entenderam. Ou seja, salvação e reino. 2 assuntos distintos que se complementam. Ou seja, a salvação é o início de uma salvação completa de Deus. Então, esse fator para entender, a pergunta é o seguinte: eu sou salvo do quê, por quê e para quê? É essa pergunta que nós devemos nos fazer dentro dos estudos, né, e dentro de um compromisso com o Espírito Santo de Deus. Eu estou sendo salvo do quê? Por que eu estou sendo salvo? O porquê a salvação para o homem? Então, essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim. Não eu achar as coisas. E aonde eu vou encontrar essas perguntas? Dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai me revelar todas essas perguntas que eu mesmo faço para mim. Então, a pergunta é o seguinte: você é salvo do quê, o porquê e para quê? Qual é o princípio da salvação? O que é a salvação? Né? Então, essas são as perguntas que eu preciso fazer. Porque Jesus diz: todo aquele que o Pai me deu, de forma nenhuma eu lançarei fora. Agora vai no texto grego e vai entender o que significa a palavra de forma nenhuma. Não tem nada, ninguém que possa tirá-lo das minhas mãos. Então isso é o que a Bíblia ensina. Né? Isso é o que a Bíblia ensina. Isso foi até não só na parte histórica da igreja, né? Não só na parte histórica da igreja, como também dentro das escrituras sagradas. Então eu preciso entender esses fatores aí. Por exemplo, nós estávamos falando dando um exemplo sobre amilenismo e pós-amilenismo. Quando que surgiu essa escola? Irineu de León, que foi um dos discípulos, de um discípulo verdadeiro de João, o que ele ensinava em relação a isso? O que ele cria? O que a igreja cria? O que a igreja acreditava? Qual era a fé da igreja? A igreja apostólica. O porquê foi criado isso? Por que o amilenismo? Por que o pós-milenismo? Veio de qual escola? A escola de Alexandria, que trouxe toda essa confusão, tratando da área psicológica, trazendo a psicologia dentro de todos esses argumentos. Então nós precisamos entender que a igreja ela passa por reformas, ela passou por reformas. Por que ela passa por reforma? Porque ela perdeu a sua essência. Então o que Deus ele faz? Ele sempre vai levantar um para poder o quê? Trazer. E assim vai gradativamente. Né? Então o que a palavra de Deus ela traz em relação a isso? Se de forma alguma pode alguma coisa tirá-lo da mão de Cristo, se o próprio texto bíblico diz que de forma nenhuma. De forma nenhuma, não há maneira, não há condição, não há nada que eu possa tirar. Agora vamos lá, vamos entender. Agora após Cristo, após essa cruz, quais são as obras que eu tenho que praticar? Então aí é que está. Estas obras estão relacionadas à minha vida eterna, ou estas obras estão relacionadas à minha recompensa como um filho de Deus? Qual é o meu comportamento como um filho? Porque estando em Cristo agora, eu sou filho. Cordeiro com Cristo, de tudo que o Pai tem, de tudo que o Pai é. Então como que eu faço agora? Como que eu trato essas duas condições? Eu coloco essas boas obras para mim ser salvo, para mim
obter a vida eterna ou eu obtenho a vida eterna para praticar essas boas obras? Né? Então aí é que tá. Aí é que tá o problema maior. Né? É porque, na realidade, professor, nessa plataforma, tem muita gente o dia todo em debates em live, discutindo assuntos em live, fica o dia inteiro nas lives. Aí eu fico pensando assim, qual é o tempo que essa pessoa tem para estudar a palavra de Deus? Então é isso, então é fácil você criticar, você falar, mas toda hora tá na live, todos os dias, praticamente quase o dia todo, dentro de uma plataforma. Estuda onde? Estudou aonde? Faz o quê? Então é aí que está o problema. Mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos entender. Falar sobre esse tribunal. Esse tribunal é para quem? Para quem que é esse tribunal? Para quem que é esse tribunal? Esse tribunal é para toda a humanidade? A pergunta é essa também. Ó, sou salvo do quê, por quê e para quê? E para que um tribunal? Para os membros que incorporam o corpo, ou seja, os filhos de Deus. Para que esse tribunal? É uma pergunta que eu preciso fazer para mim. Quais são os textos bíblicos que falam desse tribunal? Quais são os textos bíblicos que vai fazer com que eu tenha recompensa nesse tribunal? Quais são os textos bíblicos que falam que eu posso perder essa recompensa num tribunal? Então aí é que está o problema. Eu preciso entender. Então veja bem, se agora eu sou um filho, qual é o meu comportamento de filho? Eu posso ser um filho, continuar sendo um filho tecnon? Claro que eu posso. Porque Paulo está exortando a igreja de Coríntios, Paulo está exortando a igreja de Gálatas, Paulo está trazendo a exortação e um perigo de se tornar um filho através do novo nascimento, totalmente pela graça, no crer e no confessar, e o desenvolvimento pelo qual agora eu vou me desenvolver como um filho que obedece o pai. Olha só. Aí é que está o problema. Porque você vai ver uma bagunça terrível. Estudando tribunal com Cristo, com julgamento das nações, trono branco, uma bagunça. Sendo que o próprio Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer que o julgamento começa na casa de Deus. Qual é esse julgamento que tem para a casa de Deus? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Né? Nós precisamos estudar. Julgar orar. O quê também? Julgar o quê, professor? Julgar o quê? Qual é esse julgamento? Eu vou ser julgado pelo quê? Então olha como o assunto é pleno. Onde muitos não vão entender mesmo, porque quem ensina sobre o tribunal de Cristo? Porque há muitos que ensinam sobre o tribunal de Cristo, que é um tribunal só de recompensa. Mas não é o que a Bíblia, na sua plenitude, ensina. Esse daí que é o ponto-chave. Né? Porque a gente vê muito na rolagem. Então, uma vez que eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quero? O que as escrituras dizem de você ser um filho e ser salvo? De você fazer o que você quer? É outra pergunta que você tem que fazer para você. Porque veja bem, qual é o texto-chave? Eu gostaria até que o senhor lesse pautadamente o texto-chave que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10. Eu também tenho pena que Deus possa abrir o entendimento e trazer luz, né? Nessas cabeças aí mesmo, é verdade. O senhor pediu para mim trazer 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Eu vou ler o 9 também, para poder entender um pouquinho, trazer um pouquinho o que Paulo quer dizer. Né? Sim, sim. Eu vou ler até o título que está aqui na minha Bíblia, achei interessante. Ele está escrito assim na epígrafe, né? Tem como meta agradar ao Senhor vivendo para Ele. Então isso aí já muda muita coisa dessa questão aí de posso fazer o que eu quero. Versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. É por isso que também nós esforçamos, quer presente, quer ausente, para ter a honra de ser-lhe agradáveis, pois é necessário que todos nós sejamos manifestados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Olha que interessante o que Paulo fala. Por que Paulo traz todo esse conceito do tribunal de Cristo? Essa é outra pergunta que eu preciso fazer. Correto? Por que Paulo está falando que existe um tribunal e nesse tribunal, para os santos,
e eu vou te provar que quem participa desse tribunal é santo, e que nem todo santo anda no espírito, que há santos que andam na carne, eu vou provar também, biblicamente falando. Então vamos lá. Ele vai trazer esse conceito de alerta novamente na segunda carta que ele escreve, dizendo que todos nós seremos manifestos. Já é uma palavra que muda tudo, de uma tradução que diz compareceremos. Já traz um outro conceito, abre muita revelação do que significa essa palavra seremos manifestos. Porque há uma diferença muito grande de comparecer e de ser manifestado. E nós precisamos pensar nisso. Mas ele vai dizer o quê? Que nós seremos julgados. Quem será julgado? Outra pergunta. Quem é que vai ser julgado? Pelas suas boas e más obras. O que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo que tem santos, filhos que têm boas obras e filhos que têm más obras. Aí vai entrar o que nós estávamos comentando na live do Rock, sobre o arrependimento, o termo subjetivo, o aspecto subjetivo. Quando eu cometo uma maldade, mas eu me arrependo dessa maldade. Olha que coisa tremenda. Qual é essa maldade pelo qual eu vou aos pés do Senhor pedir perdão? Me perdoa. Isso me traz juízo no tribunal? Claro que não, porque eu me arrependi. O que é o arrependimento? Eu deixar de praticar isso que vai contar nesse tribunal como umas obras. Mas para que eu venha entender isso e me manifestar dessa forma, eu preciso me tornar maduro. Então, por que Paulo está tratando isso? Qual era a condição? Ele vai falar qual era a condição que a igreja de Coríntio estava vivendo. É aí que é importante nós podemos entender isso. Que está lá em 1 Coríntios capítulo de número 1. Lê os versículos principais ali e entender, mas se vai ter esse tribunal, se a igreja está vivendo da forma pelo qual ela está vivendo, por que Paulo trata a igreja como uma igreja de santos? Então olha como a própria palavra de Deus ela vai trazendo o leque e nos revelando. Qual era a condição? Se o senhor quiser lá o início, lê lá 1 Coríntios capítulo 1, 2, ou versículo 1, 2, 3, a apresentação de Paulo e a forma pelo qual ele vai tratar a igreja. Interessante que ele não está tratando só com a igreja. Nós precisamos observar o que os versículos dizem. Ele está tratando com todos os santos em Cristo Jesus. E ele vai dar essa ênfase aí. E a palavra "e" ela é muito importante, porque ela sempre vai adicionar algo a mais. E nós não podemos deixar de se atentar para isso, tá? Vamos lá? Vamos. Versículo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, chamado pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e os santos chamados com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O versículo que você acabou de ler aí? Repete ele, por favor, Sim. É o verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, os santos chamados com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dele e nosso. Olha só, ele está tratando com a igreja e com quem? Com todos os santos. De todas as épocas. Então isso é um fator muitíssimo importante. Olha como ele tratou os santificados. Observe a palavra santificação objetiva. Santificação proporcionada pelo próprio sacrifício, pelo próprio Jesus. Posso trazer aqui um comportamento de um santo? Pode fazer, claro. A gente está só introduzindo aí. Não, eu vou trazer aqui. Olha o que ele fala para os santos. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cléo
de que há contenda entre vós. Ué, eles não eram santos? Tá fazendo contenda? Como que funciona isso daí, professor? Explica para mim. Interessante o que o senhor falou, porque toda a carta vai trazer uma exortação de pecados que estavam sendo cometidos. Olha que coisa tremenda. Por isso que eu falo, precisamos estudar, parar de ficar ouvindo opiniões. Vamos para a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. O Espírito de Deus, não só o estudo, mas o Espírito de Deus vai trazer luz da sua palavra. Então veja bem, aí é que está o problema. A condição daquela igreja, olha só o exemplo. Todas essa condição, o senhor só leu um item de vários. De vários, isso é muito importante. É muito importante. Por isso que eu estava aqui meditando, e o Espírito de Deus falou muito comigo em relação a isso. Esse é um princípio de entendimento, né? Observe que Paulo ele vai tratar a igreja como santificados em Cristo, os santos. Por que eles são santos? Pelas suas boas obras? Porque aí não tinha boa obra nenhuma. Quais eram as obras deles aí? E nós vamos percorrer o texto bíblico. Quais eram as obras deles aí? Estas obras, se eles continuassem nela, eles perderiam essa santificação em Cristo Jesus? É outra pergunta que eu preciso me fazer. Mas só que, continuando o texto bíblico, a exortação, Paulo não vai falar de perca de salvação. E aí, como que faz? Qual era a condição que esses homens estavam vivendo? Qual era a condição que esses santos estão vivendo? Olha só que entendimento. O próprio texto sagrado vai trazendo o entendimento. Agora, se eu contrariar porque eu penso de uma forma, nem o texto sagrado trazendo o entendimento eu não vou querer. Eu vou relutar. Eu vou lutar contra o texto sagrado. Não é contra as pessoas. Não é contra contra quem ensina. É contra o próprio texto sagrado. Contra a própria palavra inspirada. Porque Paulo não está ali falando o que ele acha. Paulo está ali inspirado, chamado para um serviço. Para quê? Como ministro para edificar o corpo. Olha que coisa tremenda. Então aí é que está o problema. Vamos continuar o texto para ficar colocar mais conteúdo, porque dentro desses conteúdos que essa igreja vivia, segundo alguns, já tinha perdido a salvação. Mas Paulo não está tratando de perca de salvação. Ele está tratando com santos, santificados, filhos que agora tinham um comportamento imaturo. E já por muitos anos. Aí a pergunta é, será que todos aqueles ouviram e se tornaram filhos maduros? É outra pergunta que eu preciso fazer. Então vamos continuar o texto, professor? Que a gente não precisa ensinar. O próprio texto sagrado fala. Abrir aqui. 1 Coríntios, professor, continua o versículo 3? Continua o texto, pode continuar. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Sempre dou graça ao meu Deus a vosso respeito. Olha. Por causa da graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Qual é essa graça que foi dada em Cristo Jesus, se ele é a plenitude da graça? A graça da vida eterna. Vida eterna. Pode continuar. O próprio texto fala. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Olha só o que ele está falando para eles. Olha o que ele está falando para eles. Eles não estavam sendo enriquecidos. Outrora eles já haviam sido enriquecidos. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. Pode continuar aí. De maneira que não falta nenhum dom, aguardando ardentemente a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O qual também vos confirmará... Antes de eu continuar, eu quero fazer um ponto em relação a uma igreja rica em dons. Vamos lá. Eles tinham riquezas de dons. Qual era a condição, ou qual era a forma de filhos que eles caminhavam? A condição que eles estavam não impediu os dons. Uma outra pergunta. E uma outra contraditória. É outro problema. Para mim, receber os dons... É outro problema. É um outro problema. Um problema que homens colocaram. Mas que a palavra de Deus, ela desfaz tudo isso.
quando eu dou crédito à palavra de Deus. Eu tenho que dar crédito à palavra de Deus. Ah, mas o teólogo fulano de tal, que ele é renomado. Meu irmão, o que ele está ensinando em relação à palavra de Deus? Então observe, uma igreja com dons. Mas qual era a condição dessa igreja? Então eu estou frisando isso para perguntar, qual era a condição da igreja que Paulo vai tratar que elas são ricos em dons? Vamos lá, continua aí, professor. Versículo 7. De maneira que não vos falta nenhum dom, aguardando ardentemente a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. O qual também vos confirmará até o fim, irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Fiel é Deus pelo qual foste chamado. Peraí, professor. Qual é o dia do Senhor Jesus Cristo? Eu ia pontuar isso daí, eu falei. Não, é outra pergunta. Eu falei, eu vou ler. Se você ler fazendo pergunta, você vai ter muita resposta. Eu vou ler de novo, versículo 8. Qual é o dia do Senhor Jesus Cristo? Ele vai responder lá na frente, vamos lá. Vou ler de novo o 8, O qual também vos confirmará até o fim, irrepreensível no dia do Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Fiel é Deus pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo no nosso Senhor. Versículo 10. Rogo-vos, porém, irmão, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesma coisa, que não haja divisão entre vós, mas que estejais perfeitamente unidos na mesma mente e na mesma opinião. Versículo 11. Pois a vosso respeito... Como que eu posso estar unido? O que faz com que eu esteja unido com o meu irmão? E olha só, Paulo, ele vai dizer que nós somos membros que unidos incorporamos, formamos o corpo. Qual é o enriquecimento de dom que traz essa condição para mim estar unido com o outro membro? Por exemplo, senhor a mão, sou o dedo. O que eu preciso? Eu preciso me relacionar. E o relacionamento é o quê? É o fruto do Espírito. Então, aonde não tem fruto, não tem relacionamento. Vou repetir. Aonde não tem fruto, não tem relacionamento. Como tem sido o relacionamento dos irmãos hoje? Pode continuar aí. Fica aí. Versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cleo de que há contenda entre vós. Versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes batizado no nome de Paulo? Então, olha lá, nós vamos encontrar, já encontramos alguns fatores aí, que, segundo alguns aí, são fatores que podem perder a salvação. Porque esses fatores aí, está incluído em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 22. Divisão, contenda, incesto. Vamos lá. Então vamos continuar. Versículo 14. Dou graça a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado no meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se torne sem efeito. Continua. Porque a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, para que nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei o entendimento dos entendidos. O que ele está querendo dizer aí, nós que estamos sendo salvos? Isso aí é profundo, hein? Ele está falando da plenitude da salvação completa de Deus. Por que ele está tratando nós que estamos sendo salvos? Eles não eram santos salvos em Cristo?
Mas agora, pela condição, ó, ele faz o tratamento de santos salvos, filhos, mas agora ele vem dizer, nós que estamos sendo salvos. Por quê? Porque agora ele vai incluir essas obras. E é claro, é difícil falar da salvação da alma, né? Para quem não entende nem o que é a salvação do espírito. Então, o que é a mas salvação isso aí da não alma? é heresia, professor. O que é a Salvação da alma é heresia, eles falam, professor. Quando ele fala da salvação da alma, isso pode puxar no original que vai dizer psique. Ele vai falar da salvação da alma através de uma metanoia, de uma metamorfose, mudança de pensamento. Olha lá, de filho teknon a filho ruios. Então ele está falando, e nós estamos sendo salvos. Observe o princípio da salvação. Qual é o princípio da salvação completa de Deus? Eu primeiro preciso receber a vida eterna. E por que ele vai tratar em nós que estamos sendo salvos? Porque a igreja de Coríntios não estava, pelo seu tempo, respondendo a essa maturidade espiritual. Olha. Não estava respondendo. Aí ele continua aí que o senhor vai ver. Ele vai continuar. É bom a gente parar um pouco para frisar esses pontos, para quem realmente quer aprender, né? Para quem realmente quer, professor. Porque não é todos que querem. Tem pessoas que já têm seu pensamento formado. Mas é aqueles que buscam sempre ao Senhor. Aí ficou ótimo aí isso aí, viu, Renato? Ficou perfeito, sabia isso aí? Rapaz, essa palavra que o professor Fernando está trazendo sobre Coríntios é tremendo, cara. Coríntios, primeira e segunda de Coríntios, especificamente primeira de Coríntios, né, professor? Tem muita revelação, muita revelação. É maravilhoso, né? E lastimosamente, né, muitos irmãos têm a mente cauterizada. Na questão da palavra, né? Senhor Jesus, né? Muito bom. Eu encorajo os irmãos que estão na live aí, aqui tem 6 pessoas, bora compartilhar o live, vamos curtir, vamos republicar. O evangelho do reino tem que alcançar as pessoas, né? Temos essa oportunidade. Republicar é muito simples, né, Roque? Compartilhar, curtir, mandar presente também, engaja também o live também, né? Você pode ver que o live de outras pessoas aí, entendeu? Mas a gente tem que alavancar essa live aqui, vamos republicar o irmão que tá aí, entendeu? Os generais também, sabe o que a gente precisa também fazer também? Falar também com os generais também, Renato. Cada vez que a gente faz live, encorajar os generais a subir, pelo menos para curtir, para dar um oi, comentar, republicar, entendeu? Que possam alcançar as pessoas, entendeu? Essa palavra que o pastor Fernando tá falando aqui é tremendo, é tremendo. Rapaz, eu tô aqui meio ocupado, mas tô ouvindo, tô anotando, tô aprendendo aqui. É muito bom você estar com uma caneta, com um quadrinho na sua mão, anota essas preciosidades que o pastor Fernando está falando. São revelações. O pastor Fernando aí se debruçou muito tempo da palavra. O Espírito tem falado com ele, assim como com o Renato também. Embora lá para frente, né? Pode falar, Renato. Não, é impressionante aí, professor trazendo um entendimento bíblico, né? Nós estamos, modesta à parte, só lendo Bíblia, né? Sem esses debates, sem essas ofensas, né, sem essas brigaiadas, trazendo o que o texto está dizendo na sua essência, né? Então, se algum irmão sentir no coração que quiser se aprofundar nesse entendimento, entender como que funciona a questão da salvação, o professor levantou pontos aqui que determina a vida de um cristão. Muitas pessoas são cristãs e não entendem como que funciona a salvação, não tem nem sequer a certeza da sua salvação. Então eu encorajo os irmãos, chama a gente no privado, manda o contato, entra no grupo de estudo, né? Sai dessa matrix aí de arrasta para cima. As pessoas, elas estão cada dia mais corridas, né? Procurando essa questão desse preenchimento que não sabe o que é. O que é? Excesso de rede social, excesso de dopamina, excesso de vídeo curto, excesso de resposta rápida. Quer resposta rápida para tudo? Como que você vai resolver uma questão de salvação que foi dado para os crentes há décadas e você resolver em 5 minutos, se você não resolver com o quê? Com a leitura bíblica, né? Muitas pessoas, Roque, traz aqui nessa plataforma leitura bíblica diária. Por quê? Porque as pessoas não têm paciência para ler. Aí a pessoa se compromete em ler, né? E as pessoas vão acompanhando a leitura.
por si só já ajuda, né? Então a gente encoraja os irmãos aí, republica a live, não custa nada, aperta assim, segura o dedo assim na live. A primeira opção é republicar, um íconezinho amarelo. Republica, ajuda, né? No engajamento. A minha conta tá flopada, né? A plataforma ela tem essa questão aí dela, ela flopa, ela ajuda umas pessoas, né? Desfavorece outras. E mesmo assim a gente sabe também que é uma mensagem que ela não é muito aceita, porque as pessoas acham bonito jogar as pessoas pro inferno, né? Você falar que salvação se perde, que vai pro inferno, que não pode isso, que não pode aquilo, só que são só palavras jogadas aos ventos, são coisas que foi alicerçada há muitos anos, sem sequer um amparo bíblico. Então, os irmãos que puder aí ajudar aí, né? E republicar, curtir a live, né? A gente agradece aí, tá bom? Vamos importante, lá. Algo importante. Pode falar, essa direção. Dentro dessa direção de leitura, só a leitura e as perguntas que estão sendo feitas, que essas perguntas que eu estou fazendo aqui, não é perguntando para você, é que cada um precisa fazer essas perguntas para si próprio. E isso sim vai libertar. Ou seja, o Espírito Santo vai libertar. Por quê? Porque olha como Paulo trata só fazendo um deixo. Como ele inicia-se a carta com total respeito, por quê? Por causa do relacionamento. Quem tem fruto se relaciona. Quem não tem fruto não se relaciona. E membro individual morre, não chega a lugar nenhum. Nós somos membros que incorporamos esse corpo onde Cristo é o cabeça. Então esse é um fator importantíssimo. Essa leitura, toda essa trajetória da leitura e essas perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. Pode continuar aí, professor. Amém, professor. Estamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador dessa era? Não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não conhece a Deus. Foi do agrado de Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo 26. Considerai, pois, irmão, o vosso chamamento. Não há muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são. Uau. A fim de que nenhuma carne se vanglorie diante de Deus. Sabedoria, hein? Pode continuar, professor. Sabedoria, hein? Mas por ele vos está em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, Exatamente, como está escrito, aquele que se gloria, gloria no seu Senhor. Está tudo incluso nele, ó. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sim. Dá um aulão isso daí. Dá uma imersão. Você vê como vai despertando? Dá, olha como vai despertando. Porque aí é o quê? É um aspecto objetivo. Aquilo que ele fez. Aquilo que eu não podia fazer, ele fez por mim. Aí nós vamos entender os aspectos subjetivos, né? Que está envolvido com a nossa santificação. Como filhos agora. Ou seja, a minha santificação está envolvida com esse arrependimento subjetivo. E volto a dizer, o que é o arrependimento? Ah, não, eu fiquei triste porque eu fiz isso. Não. Arrependimento é mudança de destino, é metanoia. Eu fiz isso, está errado. Mas agora eu não vou fazer mais. Então, ó, isso é o arrependimento. Eu mudei. Eu mudei para o certo. Qual é o certo? De desobedecer para a obediência.
Obediência ao Pai. Obediência à palavra de Deus. Oh, meu Deus, me perdoa. Mas no outro dia eu estou fazendo a mesma coisa. Isso é arrependimento? Por isso que eu entrei numa questão do meu irmão que veio falar que Judas ele se arrependeu. E no texto original do grego, olha só, ela falou assim, mas o fulano de tal, que é professor, falou que é assim. Ué, e daí que ele é professor, ele falou que é assim? Porque o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de destino. Ó, não, eu errei ali. Eu traí o meu Senhor. Mas eu vou voltar e me arrepender aos seus pés. Olha que coisa tremenda. Aos pés de quem? Aos pés de quem? Cristo e Jesus. Que é sacerdote? Que é sacerdote? Sim. E qual foi o sacerdote que ele se arrependeu aos pés? Os sacerdotes lá do templo. Errou, não errou? Claro que errou. Ele se arrependeu o arrependimento Sim. dele foi para as pessoas erradas. Então pronto. E aí é que tá. Existe É porque a igreja também vai. Mas a igreja vai importante. pregar que ele ceiou, né, professor? Eles não leu a Bíblia. Então, aí é que tá o problema. Mas vamos entender um fator muito importante? Existem fatores importantíssimos de entendimento. Por isso que eu preciso entender esses aspectos, né? E eu gosto muito quando o Rock expressa isso com muita sabedoria e muito entendimento bíblico. Inclusive, nós já fizemos até sobre esse aspecto objetivo e esse aspecto subjetivo. O aspecto objetivo... Vou pegar uma água ali rapidinho, professor. Senhor. Sim, dependeu só do nosso Senhor, né, Rock? Mas agora eu preciso, após me tornar um filho, eu preciso fazer o quê? Eu preciso obedecer ao Pai. Então, observe, a obediência está relacionada com a santificação. Porque é impossível obedecer sem santificação. Elas andam de mão dadas, né? A santificação e a obediência. Então, veja bem. Aí eu falei negativo, Judas nunca se arrependeu. Porque o arrependimento, existe uma ramificação dentro dessa palavra no original, que vai tratar o remorso dentro dessa ramificação do arrependimento. Mas o remorso faz com que eu me entristeça, o remorso faz com que eu chore, mas o remorso, ele não faz com que eu mude. Quantas pessoas o senhor não viu na sua jornada se entristecer por alguma coisa grave que cometeu? E chorar, e pedir perdão, e depois voltar a cometer coisas piores. Nesse mesmo erro. Não quer dizer que o Senhor não perdoa. Mas o Senhor se agrada quando nós abandonamos, nos arrependemos. Eu caí, eu errei. Onde muitos têm apontado o dedo e falam, eu já cansei de ver isso, professor. Eu cansei de ver isso. Pessoas excluindo, pessoas acusando, pessoas humilhando, mas poucas pessoas estendendo a mão. Aí eu agora fico imaginando, e também é uma pergunta, você já pensou se o Senhor nos tratasse como muitas das vezes nós tratamos o nosso irmão? Isso é de reflexão também. Observe que Paulo, ele traz toda uma exortação aí, e nós vamos continuar isso se o professor tiver tempo. Ele traz toda uma exortação, mas qual é a forma inicial de tratamento para com os membros que incorporam o corpo à igreja? Como que ele tratou a igreja? Ele tratou com relacionamento. Por quê? Isso é a manifestação do fruto do Espírito. Se relacionar. Então, ele entra com todo temor, porque ele vai falar com quem? Com os santos. Ele vai falar com o corpo, onde Cristo é o cabeça. E observe que ele não fala só para aquela igreja local, ele está falando para todos que invocam o nome do Senhor. Ele está falando para todos os santos, de todas as eras. Então esse fato de falar, não, Paulo falou exclusivamente para Coríntios, isso aconteceu para Coríntios. Isso aí já cai por terra, né? Por isso que nós temos que observar a leitura. A leitura ela tem que ser estudada, meditada, para que nós possamos entender o que está sendo falado. Não só para aquela igreja local, mas também para cada um de nós. Pode continuar, professor, senão nós não avança. Perfeito. O senhor quer continuar aqui o capítulo 2? Pode continuar. Daqui a pouco nós já entramos no 3. Vamos embora então, senão vai ficar extensa a live demais. Aí depois dá um trabalho para baixar, professor. Essa direção que o Espírito Santo moveu nós, porque, vamos lá, professor, pelo amor de Deus,
Não, vamos ler. Ó, vamos lá, Não é vamos isso entender não, uma vamos coisa. lá. Não, eu tô falando aqui, vamos lá, pelo amor de Deus, vamos entender. Se não tiver entendendo isso agora, Então vamos lá. se E a eu, pessoa irmão, não tiver quando entendendo fui tudo até... que está sendo falado, ou seja, meditado aí nas escrituras, aí é complicado. Vamos lá, pode ir. Capítulo 2, versículo 1. E eu, irmão, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com ostentação de linguagem ou de sabedoria, Vixe. pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu escrevi entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, e sim no poder de Deus. Uau. Olha como ele escreveu no Espírito. No Espírito, exatamente, a pessoa precisa entender isso daí. Contudo, falamos sabedoria entre os que são maduros. Contudo, falamos sabedoria entre os que são maduros. Uau. Não, porém, a sabedoria desta era, nem a dos governantes dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério que estava oculta, a qual Deus predestinou antes das eras para a nossa glória. Uau. Qual será, hein, esse mistério que estava oculto? O evangelho do reino e da graça. Está sendo revelado. Até a nenenzinha chorou aí no mistério. Pode falar, viu, Roque? Pode falar. Mas então, aí pode que falar, tá. Ele está no Espírito, a forma pelo qual ele chega à igreja com temor e tremor. Olha como ele se refere à igreja. Mesmo uma igreja que precisa ser exortada. Uma igreja que estava caminhando por uma disciplina. Olha só que coisa tremenda. E quando nós estudamos a carta aos Coríntios, nós vamos ver vários tipos de disciplina sendo aplicados já nessa era. Ou seja, nessa dispensação. Nós vamos entender isso lá no capítulo 10, no capítulo 11, no capítulo 5. Bora lá, pode ir, professor. Sabedoria que nenhum dos governantes dessa era conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aquele que o amam. Continua que ele vai responder agora. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Por que a nós foi revelado? Porque nós temos o Espírito de existência, né, Roque? Amém. Na verdade, professor Fernandes, o Evangelho do Reino é pelo Espírito. Uau. O Evangelho da Graça... O Evangelho da Graça não precisa de muito Espírito, não. Porque ele é de graça. Agora, o Evangelho do Reino, irmão, é para aqueles que andam e vivem no Espírito. Por isso que muitos não conseguem ver. Entendeu? E alguns, quando vê, como se vê 20%, 30%, não conseguem ver na sua plenitude. Passam por perto. Por exemplo, o calvinismo. Ele fala um pouquinho do Evangelho do Reino. Fala ou não fala? Fala um pouco. Se a gente disser que não falar, a gente está mentindo. O arminiano fala um pouquinho do Evangelho do Reino, fala um pouquinho, na ponta, passa próximo, perto, mas não fala na sua plenitude, entendeu? Mas graças a Deus que nos últimos tempos, o Senhor tem revelado para nós o Evangelho do Reino, e tem levantado homens e mulheres, assim como Renato, como o professor Fernandes, e todos os generais, e os outros irmãos também, para divulgar o Evangelho do Reino, porque o que vai trazer o Senhor de volta é o Evangelho do Reino. Por isso que o inimigo não quer que o Evangelho do Reino seja pregado. Entendeu? Porque quanto mais o Evangelho do Reino é pregado, mais a vinda do Senhor se aproxima. Entendeu? Então isso nós temos esse encargo. Por isso que ele disse assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas percurta até mesmo a profundeza de Deus. Então o Evangelho do Reino é a profundeza de Deus. É a profundeza. Imagina, né, Renato, né? A profundeza de Deus. É algo profundo. Não é para qualquer um, não, isso aí. E cada dia que a gente se aprofunda, mais a gente encontra, né, professor Fernandes?
Cada vez que a gente se debruça na palavra, mais a gente acha. É uma fonte E há inegotável. aqueles, viu, Roque? Você falou algo muito importante. E há aqueles ainda que vão dizer: o evangelho do reino é o próprio Cristo. Oi. Verdade. Maravilhoso. Pode continuar aí a leitura, Renato. Muito bom, Roque. Muito bom. Muito bom. Versículo 11, galera. Vamos lá, versículo 11. Pois, quem entre os homens sabe as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o espírito de Deus. Para um pouquinho, professor. Ora. Muito bom isso aí, muito bom isso aí. Isso aí é muito forte isso aí. Então vamos lá, vamos entender uma coisa. Então o que acontece? É impossível receber as revelações da palavra de Deus se não tiver o espírito de existência. Porque é o espírito de existência que vai trazer toda essa revelação pelo qual Paulo está trazendo luz. Isso é preocupante, hein? Isso é muito preocupante. Meu Deus, pode continuar aí, professor. Meu pai. Eu queria enfatizar uma coisa aqui, no versículo 10, tem a palavra revelar, né ou não? Isso. Mas Deus nos revelou. Aqui não é ensino. Pelo Espírito. Não é conhecimento. É uma revelação. Entendeu? E para eu ter essa revelação, eu preciso ter meu espírito regenerado. Né? Veja que no versículo 10 aparece o Espírito. E no versículo 11 aparece o Espírito humano. Aí versículo 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. E mais para frente, Paulo vai mostrar para nós que esse o Espírito está mesclado com o nosso espírito humano. Então nós temos o próprio Espírito de Deus dentro do nosso espírito. Por isso nós temos a urgente necessidade de nos conectar no espírito todos os dias da nossa vida, 24 horas. Por isso que Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, versículo 9: a meu Deus, a quem eu sirvo no meu espírito. Por que Paulo serve ao Senhor no espírito? Porque ele sabe que só no espírito ele consegue percrutar, alcançar, entender e compreender e praticar as revelações de Cristo. Né? Entender, compreender, né? E praticar as revelações de Deus que está em Cristo. Né? Fora do espírito, só conhecimento, mas não tem revelação. Né? Por exemplo, quando Jesus ia nascer, os magos não foram perguntar? Eles tinham conhecimento onde Jesus ia nascer. Tinha ou não tinha? O pessoal tinha conhecimento, mas não tinha a revelação. Muitos têm conhecimento, mas não tem revelação. A revelação vem do Espírito. Por isso nós precisamos, quando a gente vai para a palavra de Deus, ou para qualquer livro espiritual, a primeira coisa que eu preciso é contactar o Espírito de Deus que está dentro do meu espírito. Se eu não contactar o Espírito de Deus que está dentro do meu espírito, eu posso ler a Bíblia, ganhar conhecimento, mas não vou ter revelação. Então, o mais importante é ter revelação. Claro, o conhecimento ajuda, mas o conhecimento tem um limite. Ele vai para lá, até lá, depois não vai mais. Mas a revelação, ele é profundo. Por isso, isso é a profundeza de Deus. Imagina você conhecer, Renato, a profundeza de Deus. Incrível. Paulo tinha a revelação da profundeza de Deus. Muito bom isso aí. Pode continuar, Renato, viu? Maravilhoso. O Wagner colocou um texto-chave, um versículo-chave aí, ó, dentro do assunto que Paulo está tratando. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Quando que Jesus trouxe essa fala aí? Em qual condição, onde ele estava? Ele falou para todo mundo? Não, ele estava no lugar secreto reunido com seus discípulos. Aí ele diz, a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Que reino? O seu reino. Observe, o senhor falou uma coisa importante, o Roque trouxe algo muito poderoso aí. Professor, o senhor falou assim que Jesus, ele está em qual condição hoje? Nós vamos ver os amilenistas e muita gente pregando aí que ele é rei. Claro que ele é rei.
Mas ele está em qual condição agora? Ele está na condição de sumo sacerdote, intercedendo pelos santos. E quando que vai ser pleno o seu reinado? Quando ele vier sentar no trono de Davi em Jerusalém e reinar sobre aquilo que ele conquistou. Então nós precisamos entender esses fatores, que infelizmente muitos não entendem ainda. Então ele está revelando os mistérios para quem? Para todos? Não. Ele está revelando um mistério para discípulos. O que é um discípulo? Um aprendiz. Aquele que segue, aquele que está sempre onde o seu Senhor está. Ou seja, o que é um discípulo? Apocalipse capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Pode continuar aí, professor, para não ficar extensivo aí. Maravilha, maravilha. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, interpretando coisas espirituais com palavras espirituais. Mas o homem almático não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Esse texto aqui pega muito, irmãos. Poderoso. Esse versículo é muito poderoso. Porque como que eu vou entender as coisas do Espírito se ele não revelar a minha mente? Ó, o Espírito revela o meu espírito que transmite para minha mente. Então, isso é muito poderoso, porque é impossível entender as revelações do Espírito somente com a mente humana. Ou seja, o núcleo da alma, né? Quando se fala de alma, aí está falando de psique, né? Nesse ponto aí. Então, é isso que Paulo está tratando. Então, reveja os teus conceitos segundo a palavra de Deus. Por quê? Para que você, ouvindo ao decorrer de anos, você não receba no tribunal de Cristo uma penalidade por deixar de ouvir a palavra de Deus, meditar no que está sendo falado, devido às suas próprias ideias, opiniões próprias. Mas pode continuar aí, professor. Versículo 15. Porém, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí ele termina essa questão agora, professor, e ele vai entrar justamente no capítulo 3 aqui, e aí a gente vai ver um problema sério com esse povo aqui, que é um povo santo, santificado, e aí ele vai trazer a explicação do problema a partir do versículo 11 do capítulo 1. Eu só queria comentar um pouquinho sobre o versículo 16, que acho super importante. Ele diz assim: pois quem conhece a mente de Cristo? Pois quem conhece a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É ter a alma de Cristo. Porque a mente é a parte líder da alma. Nós temos a alma de Cristo. E essa alma de Cristo está onde? Está no Espírito, dentro do nosso Espírito. Deus deseja que nós possamos ter a mente de Cristo, as emoções de Cristo e a vontade de Cristo. E tudo isso vem do Espírito. Isso que Paulo estava falando, né? Ter a mente de Cristo. Hoje em dia, quando você participa numa live, tem vários cristãos se xingando um ao outro. Será que tem a mente de Cristo? Está longe. Meu Deus. Entendeu? São homens naturais. Como eu disse na sua versão aí, achei interessante. Na versão restauração aqui disse homem natural. E aí disse como, Renato? Qual versículo, Roque? Desculpa. Versículo 14. Mas o homem almático não aceita as coisas. O homem almático não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Veja que o homem almático, ele vive na alma, ele não vive no espírito. Porque tem uma diferença do homem almático e do homem carnal. E tem do homem espiritual. Aqui vai falar também do homem espiritual, não, né?
no versículo 15, o homem espiritual, e no versículo 14, fala sobre o homem almático. Ele não é um homem carnal, ele é um homem almático. Quem é o homem almático? Meu É o Deus. homem religioso. É o homem religioso. É forte isso, sabia? Então, a gente vê muitos cristãos almáticos. Só vivem na alma. Vivem na vida Principalmente, da Rob, alma. Sim, a igreja aos Coríntios. sim. Por isso que Paulo chama ele de homem almático. E quem anda na sua alma é um passo para ir para a carne. Por exemplo, Caim. Por que Caim matou Abel? Porque ele era um homem almático. Vivia na parte boa da sua alma. A parte boa da sua alma. Aí, pelo fato de ele viver na parte boa da sua alma, ele foi um pulo para viver na carne. Uau. Jó vivia na sua alma. E ele nem conhecia Deus. Então, nós hoje, irmãos, nós hoje precisamos ter a urgente necessidade de ser o homem espiritual. Como disse o irmão Guaxmani, naquele volume 1, 2 e 3 do homem espiritual. O homem espiritual é aquele que conhece e expressa e faz a vontade de Deus. Só isso que eu ia falar, né? Então nós temos essa urgente necessidade de ser o homem espiritual para ter a mente de Cristo. Porque primeiro vem o homem espiritual, depois vem a mente de Cristo. Então é impossível ter a mente de Cristo sem a gente ser o homem espiritual. O que é o homem espiritual? O homem espiritual não é aquele homem perfeito, viu, Renato? Porque a religiosidade criou uma imagem de um homem espiritual perfeito. Sabe que é aquele homem perfeito, né? Que não tem pecado, isso, né? Não é nesse sentido que Paulo está falando. Entendeu? O homem espiritual, ele é um homem que conhece, expressa e faz a vontade do Pai, né? E muito mais do que isso. Obrigado, aí. Bora continuar. O capítulo 3 é muito rico, viu? Muito bom, muito bom, muito bom. O capítulo 3. O senhor vê, o Roque, o professor Renato, os irmãos que estão nos acompanhando, você vê como que Paulo está tratando com os santos? Observe e volta a dizer, ele não está tratando só com a igreja local, ele está tratando a todos. É uma advertência, é uma edificação, um mistério que ele está trazendo como conceito e revelação para todos os santos. Então olha a condição pelo qual essa igreja estava andando. Volto a dizer, a pergunta é a seguinte, eles perderiam a sua salvação? Por que fazer essa pergunta? Para ir conscientizando que mesmo a forma pelo qual eles estavam indo, jamais eles perderiam a vida eterna. E daqui a pouquinho, ele vai entrar no assunto primordial e a plenitude, o porquê ele estava tratando esse assunto com todos os santos que invocam o nome do Senhor. Isso que é importante. Por isso que a meditação, quando a gente fala de um assunto alheio, ou seja, de um assunto, por exemplo, vamos falar do reino, e a gente vai tratar só daquele assunto, ele fica um pouco mais complicado. Mas quando a gente vem tratando aquilo que o Espírito Santo nos direciona, assim como está sendo tratado agora, fica do quê? Em aberto um entendimento muito bom para eu entender que mesmo a condição dessa igreja jamais o conduziria a uma perca de vida eterna. Mas vai estar me direcionando para um caminho. Qual é esse caminho? Estas obras que passarão por esse tribunal. Não só essas obras, porque essas obras estão dentro de mim. Mas eu passarei por esse tribunal, que é um tribunal de fogo. E estas obras serão reveladas. E por isso que Paulo vem trazendo esse mistério, essa revelação. E daqui a pouquinho nós já vamos entrar, né, professor? Meu Deus. Então só não entende quem não quer. Então antes de você falar que a salvação se perde, primeiro faça a pergunta para você. Eu sou salvo do quê, por quê e para quê? Você é salvo porque você comete pecados? Ou seja, você vai para o inferno porque você comete pecados? Assim como muitos ensinam? É por isso, pelas tuas atitudes, pelas obras más que você faz, que você vai para o inferno? É isso que, na sua grande maioria, tem ensinado? Então a pergunta é essa. Vai? Então por que eu estou sendo salvo? Seja inteligente.
Entenda o que é o princípio da salvação e por que foi nos proporcionado essa salvação. E por que eu estou sendo salvo? E para que eu vou ser, qual é o fundamento de eu ser salvo? Porque passar na live e falar assim, vocês são loucos, eu tenho dó dessas pessoas, é fácil, né? E isso mostra uma imaturidade muito grande para quem tem já um bom entendimento, ou um pequeno entendimento. Então é isso. Nós precisamos remir o tempo. Eu não vou remir o meu tempo. De que forma que eu posso remir o meu tempo? Como você tem remido o teu tempo? Porque hoje nós estamos aqui, claro, porque o Senhor nos proporcionou esse tempo, que é um tempo que o Roque renunciou lá, a família dele, o professor. Eu estou aqui também. Nós temos o nosso trabalho. O tempo que o Senhor nos proporcionou para trazer essa direção para as nossas vidas. Pode continuar, professor. Amém. Estamos no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 1. Paulo vai dizer assim: E eu, irmãos, não vos pude falar com as pessoas espirituais. Olha só, eu, irmãos, não vos pude falar com as pessoas espirituais, e sim como a muito carnais, e com a criança em Cristo. Carnais e criança em Cristo, uma igreja que ele chamou de santificada e santa. Uma igreja salva. Salva. Porém, carnais e criança. Então, interessante, né? Criança precisa falar em Cristo coisa? Jesus. A própria palavra não está falando? A palavra não está ensinando? Por que muitas das vezes eu fico contradizendo? Às vezes o que o senhor está falando, o que o Roque está falando, o que o Wagner, ou qualquer irmão da rolagem, o Jackson, que chegou aí, já se tornou amigo aí, né? Já adicionou aí o senhor aí, como membro aí da live. Eu trago o meu entendimento, mas eu prefiro pensar do que eu quero do que ouvir o que a palavra de Deus está dizendo. A própria palavra está dizendo, o senhor falou tudo aí. Eles eram crentes o quê? Carnais, crianças, filhos, tecnon. E olha só, e há muito tempo vem a voz, mas não posso vos alimentar com alimento sólido, porque ainda são meninos, tenho que vir com leite. Eles estão perdendo a salvação pela conduta deles aí? Cadê? Cadê você que diz que se perde vida eterna? Faça essas perguntas aí, ó. Precisa se entender o que é vida eterna e o que é reino. Dois assuntos distintos que se complementam. Pode continuar. Que agora nós vamos entrar aí. Aí deu um retrocesso. Agora nós vamos entrar aí. Tá. Pode falar, Rosa. Só queria pontuar uma porta aí. Veja que no versículo 14 do capítulo 2 a gente vê o homem almático. E no versículo 15 nós temos o homem espiritual. E no capítulo 3, versículo 1, nós temos o homem carnal. Criança, né? Então, a vida da igreja tem esses três tipos de irmãos. Aí, ó. Tem ou não tem, professor Fernando? Tão cheio. Claro, o Paulo está expressando a todos os santos e a igreja de Corinto. Ele está falando a conduta pelo qual eles viviam. Então ele está falando de todas essas qualidades por aquilo que a igreja está cometendo. Perfeito, é isso mesmo. Claro, isso que nós precisamos enfatizar aqui. Então o que acontece? Nos tempos atuais, tem mais irmãos carnais do que irmãos espirituais. E tem também alguns irmãos que são almáticos. Almáticos. Entendeu? Uma vez, graças a Deus, tive o privilégio de acompanhar de perto o irmão Dong Yulan. Entendeu? Por muito tempo. Uma vez ele chamou seus cooperadores e olhou para cada um deles e disse para eles: vocês são muito almáticos. Por que ele falou isso, né? Naquele tempo, para os cooperadores. Por quê? Porque a maioria dos irmãos, sem querer, acaba caindo na alma e não exercitam o espírito. E não conseguem entender o que o apóstolo está falando. Então, a igreja em Coríntio parecia uma igreja muito espiritual. E falava em língua, não, né? Tinha dom de profecia, tinha muitos dons. Mas tudo isso eles faziam na alma. Mas eles não faziam no espírito.
por isso que eles caíram na carne. Olha, agora são filhos carnais, né? Crianças em Cristo. E nós precisamos ter cuidado com isso, né? Para a gente não cair na vida da alma. Precisamos todo dia exercitar o nosso espírito. Só isso que eu queria falar, viu? Pode continuar aí, Renato, por favor. Nós vamos entrar agora num capítulo poderoso também, que vai trazer já a revelação, né? Versículo 2. Dei-vos leite para beber, não alimento sólido, pois ainda não ereis capazes de recebê-los, nem ainda agora sois capazes. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós ciúmes e contendas, não sois carnais e andais segundo o homem? Espera aí um pouquinho. E ele afirma, não sois carnais e andais segundo o homem? Perfeito. Ó, pois quando alguém diz, ó, ele vai entrar lá no detalhe lá do versículo 14 do capítulo 1. Peraí, professor. Ciúmes e o quê? Contendas? Ciúmes e contendas. Dá para o senhor abrir aí, só para a gente fazer uma ponte? Lá em Gálatas 5, verso 16, que vai falar das obras da carne. Vê lá se tem contenda e ciúmes. Sabia que o senhor ia lá. Não, é porque a gente vai aqui trazer mais ênfase aqui. Nós vamos trazer ênfase, porque lá é se ensinado que é perca de salvação. Mas vamos lá então. Vê se tem contenda e ciúmes lá. Vê se... Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andei pelo Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque o desejo da carne é contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Porque estes são os opostos entre si. Vê se tem contenda e E ciúmes. de modo que não façais, por modo que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, tais como fornicação, impureza e devassidão, idolatria, feitiçaria e inimizades, contenda, ciúmes, acessos de ira, facções, divisões e sectarismo. Continua. Quem comete isso o quê? Invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos previno, como já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino. Então tem uma contradição aí, porque 2 Coríntios, eu vou falar só do texto que está lendo. Está falando de contenda e ciúme, chamando eles de carnais. Eles são salvos ou não são salvos? Por isso que eu trouxe o senhor aí. Aí a gente pode voltar para lá. Para fazer com que pense que Gálatas 5, 16 ao 22 não está falando de vida eterna. Está falando de obras más que os filhos estavam cometendo. Da mesma forma aí, ó, 1 Coríntios. Aí tinha só contenda e ciúmes? Não, tinha divisão. Não, tinha incesto. Mas vou repetir, como que Paulo trata a igreja? Como santos, santificados em quem? Em Cristo. Observe que ele está falando com a igreja é salva, porém pratica obras da carne. E o que vai acontecer com eles praticando as obras da carne? Aí já entrou no capítulo 3. Por isso que eu quis levar o senhor lá, o senhor teve até a ideia de também pensou nisso. Porque são pontos de entendimento. Só queria fazer um ponto, muito embora que... leia para nós, Renato, 1 Coríntios 6, versículo 9. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem fornicadores, nem idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais. Versículo 10. Nem ladrão, nem gananciosos, nem beberrões, nem injuriadores, nem roubadores entrarão o reino de Deus. Olha aí. A igreja de Corinto tinha tudo isso. O Roque agora ele foi lá no poço mesmo. Entendeu? Aí mais pra frente Paulo está tratando. A igreja de Corinto andava muito na carne. Eram irmãos almáticos e andavam na carne. Agora pro corte, Roque, agora pro corte. Lá fala que os glutões também não herdarão o reino. Então quem é gordo não vai ser salvo, Roque? Eita, se fosse assim já era. Eu só quero frisar um ponto aí, viu, meus irmãos? Que é muito importante. Vai pro corte, essa vai pro corte, hein? E eu só quero frisar um ponto muito importante. Mas o que vocês estão defendendo? Nós não estamos defendendo, nós estamos pregando a palavra de Deus e dizendo para você que nós não devemos andar assim.
O que nós estamos trazendo aqui é uma distinção do que é vida eterna e reino. Onde essa igreja, ela estava submetida a perder o reino, que não tem nada a ver com vida eterna. Então é por isso que nós estamos frisando e trazendo esses pontos. Porque quando eu entendo o início da carta, eu vou entender agora para onde Paulo vai direcionar a gente. E ele vai direcionar a gente para onde agora? Ele vai direcionar para o tribunal, correto? E agora nós vamos entrar no capítulo 3, ele já entrou agora falando sobre esse assunto e tratando quem comete tais coisas que são almáticos, são carnais. Continua aí, professor, porque olha... Dei-vos leite de beber, não alimento sólido, pois ainda não eres capaz de recebê-lo, mas ainda agora sois capaz. Versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós ciúmes e contenda, não sois carnais e andeis segundo o homem? Versículo 4. Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, não sois homens carnais? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Ministro por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um deles. Uau. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que faz crescer. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá a sua própria recompensa, segundo o seu próprio trabalho. Interessante. É o que ele está falando aqui, ó. Para Deus dar o crescimento, tem um que tem que plantar e o outro tem que regar. Mas o crescimento é ele que dá. Por quê? Ele está falando dos ofícios na terra. E cada um será recompensado pelo seu ofício sobre a sua direção. Meu Deus. Pode falar, professor. Pode falar. Mas quer ver que coisa tremenda? Pode continuar aí, se o senhor quiser. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Ele está usando os dois termos. Por que ele lavoura fala de Deus, edifício de Deus. Isso é uma revelação. Por que ele fala lavoura e edifício? Porque só Paulo vai tratar como igreja e como membros corporativos que incorporam esse corpo onde Cristo é o cabeça. Mas ele vai falar sobre lavoura. Por quê? Porque ele está apontando para a sombra. Observe isso. Ele está falando que nós somos lavoura. E como se forma uma lavoura? Por pés. Então cada membro é um pé dentro dessa lavoura. Agora veja bem, um pé pode ser chamado de lavoura? Um pé pode ser chamado de corpo? Observe isso, de forma nenhuma. Para ser chamado de uma lavoura precisa ter vários pés. Então observe como eram as lavouras dentro de Israel, ou seja, eram 7 plantas, né? Então nós precisamos entender esse fator. Ele traz com muita revelação. Porque o que Paulo está trazendo aí, o irmão Roque, não é nada de novo. Ele está trazendo a revelação da sombra. Onde tudo na antiga aliança aponta para essas revelações do Novo Testamento. Então isso é muito importante de entender. Então observe, dentro desta live, dentro dessas pontes que nós fizemos aqui, tanto em Gálatas como o Roque foi lá no capítulo 6, observe que todos esses acontecimentos estavam acontecendo com a igreja. Com a igreja. Mas a palavra igreja, lavoura, edifício, santos, estão falando todos aqueles salvos em Cristo. Observe. Porém, as obras que estavam sendo realizadas eram obras, como o Roque falou, almáticas, obras carnais. E o que Paulo está orientando? Para que estas obras só podem ser realizadas no Espírito. Porque quando se fala de obras, está falando de reino. Quando se fala de obras, está falando de governo. Quando se fala de obras, está falando de posição. Quando se fala de obras, está falando de coroa. E observe, coroa não tem nada a ver com o aspecto distinto que é vida eterna.
Vida eterna foi nos proporcionada porque toda a humanidade estava destituída da glória de Deus através da graça, da plenitude da graça que é Cristo. Mas dentro dessa graça, que foi me proporcionada e me trouxe vida, e me deu uma identidade, qual é a forma pelo qual eu tenho caminhado como filho nestas obras? Então pensa nisso, vai pensando em tudo que a gente está falando aqui, você que está nos acompanhando desde o início, e diz assim, poxa vida, que bacana. Porque muitas pessoas são escravos, estão sendo escravos hoje. De que forma, meus irmãos? Foi o que foi dito pelo senhor na live do Rock, o Rock também falou, o irmão Wagner falou sobre isso, inclusive na região dele, e isso avança por todo o Brasil, e nós passamos por muita coisa já. Mas pessoas crentes, tementes a Deus, observe isso, pessoas crentes, tementes a Deus, que quando colocam sua cabeça no travesseiro à noite, estão tristes, choram, porque o que foi ensinado para essas pessoas, tomar cuidado com aquilo que elas cometem para não perder a sua salvação. Então a pessoa, ela está triste, abatida, confusa, porque ela não sabe se ela está salva ou não, por aquilo que ela é ensinado a elas, fora de um parâmetro e de uma conduta bíblica, naquilo que a palavra de Deus ensina na sua essência. Então você, que teme ao Senhor, mas tem essa dúvida, porque essa dúvida foi colocada dentro de você. Isso cauterizou a tua mente, martela, te deixa triste. Você anda pelas ruas, você tem medo de morrer. O professor Renato, pessoas que têm medo de morrer, tementes a Deus, que diz assim, se eu morrer agora, para onde será que eu vou? Porque não tem o entendimento do que é vida eterna e reino. Pessoas que são escravas da religião, escravas desse processo ideológico falido que tem denegrido a palavra de Deus. Então isso é importante frisar aqui. E qual é o ponto que nós estamos trazendo aqui na live do professor Renato, claro, junto com o irmão Roque, com os irmãos que estão nos acompanhando na rolagem. Qual é o ponto-chave? Trazendo uma leitura bíblica e trazendo, dentro dessa leitura bíblica, uma clareza daquilo que está acontecendo, não só com a igreja de Corinto, que Paulo está alertando, mas com todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Pode continuar, professor. Desculpa aí, eu precisava falar isso. Antes de o professor Renato continuar, só queria enfatizar essas 3 palavras aqui. Cooperador, labora e edifício. Paulo nos mostra que nós somos cooperadores. E somos lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Aqui entra João 14, né? Nós hoje, que é a igreja, nós somos edifício de Deus. O que é lavoura? O que é cooperador? Aquele que coopera. Deus conta conosco. Só que Deus quer contar com o nosso espírito. Deus não quer contar com o homem carnal. Deus não quer contar com o homem almático. Deus quer contar com o homem espiritual. O homem que anda e vive pelo espírito, né? Então, essa lavoura de Cristo foi semeado em nós, né? E hoje, esse Cristo maravilhoso está crescendo em nós. E nós estamos sendo edificados. Edifício de Deus sois vós. Então, Cristo está sendo edificado em nós, né? Então, nós somos o edifício de Deus, né? E esse edifício de Deus, no versículo 10, 11, Paulo vai explicar melhor, mais para frente, né? Ele é construído por 3 materiais específicos, que é ouro, prata e pedra preciosa. Ela não é construído por feno, madeira e palha. Quem anda na carne e quem anda na alma, quem é almático e carnal, ele vai ter obra. Mas as obras dele vai ser madeira, feno e palha. Mas aquele que anda no Espírito, as obras dele vai ter ouro, prata e pedra preciosa. Por isso nós somos edifício de Deus, né? Então, precisamos todo o tempo vigiar para que não possamos andar no Espírito, né? Esse é maravilhoso aí, ó. Nunca vamos nos esquecer. Eu sou um cooperador, eu sou lavoura e eu sou edifício de Deus. Nós somos essas 3 coisas. Renato, ele é um cooperador de Deus. Fernandes é um cooperador de Deus. Nós somos lavoura e somos edifício de Deus. Maravilhoso essas 3 palavrinhas aí. Mas pode continuar, Renato, por favor.
Viu? Interessante aí, ô professor Renato. Quando nós entramos nesse capítulo, esse capítulo ele tem um poder de revelação pleno e tremendo, tá? Dentro desse assunto. Interessante, né? Vamos lá. Se Paulo vai trazer agora com essência a relação de que todos os salvos, olha que coisa tremenda, dentro do que o Rock está falando aqui também, ele vai trazer uma relação de um julgamento para os filhos, para os santos, para os cooperadores, para o edifício, para a lavoura, para os membros que incorporam o corpo, que é a igreja, onde Cristo é o cabeça. Observe que coisa tremenda. Quando o Rock falou sobre palha, madeira e feno, olha que luz de entendimento. O que está querendo dizer? Que há filhos que as suas obras, por serem carnais, serão madeira, palha e feno. Agora vamos entender, a pergunta é o seguinte: por que que Jesus está trazendo um julgamento para salvos? Vamos melhorar a pergunta. Por que que Jesus ele está trazendo um julgamento para salvos? Em que sentido é esse julgamento? Volto a dizer, esse tribunal é para salvos. Mas qual a finalidade desse julgamento para filhos, para salvos? É uma pergunta que você deve fazer para você. Porque veja bem, ele está falando de duas características de filho. Filhos que têm ouro, prata e pedras preciosas. E filhos, e interessante, né? Interessante que o Rock trouxe um pouquinho antes. Os filhos que têm ouro, prata e pedras preciosas, são filhos espirituais, que andam no Espírito. Por quê? Porque estas obras que estão relacionadas com o reino, elas são obras que só podem serem realizadas no Espírito. Então, por isso que Paulo vem trazendo toda essa revelação progressiva do assunto. Mas ele está dizendo que tem filhos que as suas obras de madeira, palha e feno são obras carnais. Mas é interessante que ele vai trazer a exposição de que existe o quê? Um fundamento. E qual é o fundamento que ele aplica aqui? É Cristo. Cristo é o fundamento. Cristo é a salvação. Cristo salvou a igreja de Corinto. Cristo nos salvou. E não há outro fundamento. Não há como estabelecer outro fundamento. Mas agora ele vai trazer algo importante. Ele vai dizer que sobre este fundamento que é Cristo, qual material pelo qual eu usarei para edificar essa construção? Olha lá, verso 12. Se alguém edifica sobre esse fundamento ouro, prata e pedras preciosas, madeira fenopária. O fundamento foi lançado, o fundamento é a salvação, é a vida eterna, meus irmãos. Mas agora, após receber a vida eterna, após eu receber uma identidade de filho, em quais obras eu vou caminhar e qual a condição que me leva a praticar estas obras como filho agora? Porque ele está falando desse tribunal. Então agora eu tenho que escolher um material para poder edificar sobre o fundamento que me salvou. Por isso que as obras não podem salvar. Presta atenção, eu vou trazer uma palavra de Luiz aqui agora. Por que as obras não podem salvar? Porque não tem um fundamento. Se não tem um fundamento, você vai construir em cima do quê? Vou repetir. Por que as obras não salvam? Porque como que eu vou usar um material e construir algo onde não existe um fundamento? Então aí que Armínio errou. Ele não entendeu que estas obras e essa construção está relacionado às obras. Então, se não tem o fundamento que é Cristo, como que eu vou construir e usar um material num lugar que não tem alicerce, não tem fundamento? Conseguiu pegar aí? Será que os irmãos entenderam? Então é impossível receber a vida eterna pelas obras.
E o próprio texto está dizendo aqui, o fundamento foi lançado, ele é superior, esse fundamento é essencial, esse fundamento é perfeito. Estou salvo. Mas agora qual o material que eu irei edificar sobre esse fundamento? Meu Deus. E o Panton traz aqui, professor, algo muito tremendo. Ele vai dizer, pode-se ver em 1 Coríntios 3,15 que se um cristão não realiza absolutamente nada digno de recompensa em sua vida, ele não realiza nada digno de recompensa. E é o que está acontecendo com Coríntios. Olha o que ele vai dizer, rapaz, que tremendo. O mais alto grau, deixa eu falar uma coisa para vocês, madeira palifeno é o mais alto grau de infrutificação que se pode imaginar. Vou repetir, madeira palifeno é o mais alto grau de infrutificação que se pode imaginar. E aí? O que ele está querendo dizer? Que é o grau máximo, que é a carnalidade máxima, que durante a sua jornada foi produzida. Agora veja bem, se esse grau é o grau máximo de infrutificação, e nós estamos trazendo um entendimento um pouco mais revelador, eu praticando isso, qual é o grau que eu receberei por essa edificação, usando um material inconsistente e atingindo o grau máximo de infrutificação, como aquele servo de um talento, que enterrou o talento. Presta atenção. O que aconteceu com aquele servo? Mas primeira coisa, foi tirado o talento dele e dado para quem? Para o que tinha mais talento. Então o que Jesus está apontando? O grau de disciplina pela infrutificação. A carnalidade será um mático, como Paulo vem expressando e o Roque trouxe aí. Interessante. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. Em outra tradução, sofrerá o quê, professor? Sofrerá um dano. Agora vamos lá. Esse dano que eu estou sofrendo é através do quê? Através do fogo. As obras se queimam, as obras estão em mim. Quem sofre o dano sou eu. Mas porém sou salvo. Por que eu sou salvo? Porque esse tribunal, ele é para filhos, ele é para salvo. Então você consegue entender o que nós sempre trazemos? E somos muito criticados por isso? Em que sentido, professor Roque? Porque muitos durante séculos pregaram sobre o tribunal de Cristo. Mas eles pregaram só sobre a recompensa. Mas eles não entendem que nesse tribunal será revelado todos os sentimentos mais ocultos que estão dentro do meu coração. Será revelado tudo aquilo que está em oculto. E tudo isso vai passar pelo fogo e vir à tona. E eu serei julgado nesse tribunal pelas obras que eu pratiquei e aquilo que eu deixei de praticar. Agora vamos lá. Então, se existe um tribunal para recompensa, lógico e claro, como as escrituras trazem, esse tribunal também traz uma disciplina. Para quem andou na carnalidade. Para quem andou almático. Para quem não realizou a obra no Espírito. Porque as obras só podem ser realizadas no Espírito. Por quê? Porque Deus reprova todas as obras que ele não nos envia a fazer. E isso é claro. Nós vamos ver Paulo sendo impedido em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 19, porque ele falou, vou pregar o Evangelho aqui, vamos aproveitar. A Bíblia diz que o Espírito Santo impediu ele de pregar o Evangelho. Porque ele queria. Mas não era a obra, a vontade, o projeto do Espírito Santo naquele momento. Então isso é muito poderoso. Então quando se fala de tribunal, e um tribunal familiar, nós precisamos entender que o crente carnal, o santo, como Paulo está expressando aqui à igreja de Coríntios e a todos os santos que invocam o nome do Senhor,
Ele está dizendo, orientando, através do Espírito, nos direcionando, que a obediência ela gera santificação, que vai fazer com que nós usemos os materiais corretos para edificar em cima do fundamento que nos salvou, que é Cristo Jesus. E isso é só uma ponta do iceberg, dentro de um assunto tão pleno e tão poderoso. Aí as pessoas dizem, aonde tem versículo de disciplina? A Bíblia é recheada de disciplina. Primeiramente, no Antigo Testamento, todas as disciplinas aplicadas pelo Eterno ao povo de Israel são disciplinas pelas más obras pelo qual eles praticavam. E como que eu pratico mal obra? Quando as minhas obras são más? Quando eu não obedeço a palavra de Deus. Por que ele declarou em Deuteronômio 28? Quais versículos, qual trecho contém mais? O de bênçãos ou de maldição? Agora, a maldição entra por quê? Nós precisamos entender que maldição, maldizente, bendizente e maldizente. Por que eu estou sendo maldizente? Porque eu não obedeço. Então, nós vamos ver a disciplina de Deus como sombra sendo aplicado desde o início. E aponta como sombra para isso. Agora vamos lá. Nós precisamos entender um fator também muito poderoso que, ó, veja bem, entra pecado no céu? O irmão fez essa pergunta. Depende do que você entende dentro do conceito bíblico como pecado. É aí que está o problema. Então vamos lá. Qual é esse pecado, esse conceito de pecado, pelo qual as escrituras sagradas nos advertem? Só tem um. É aquele que se mesclou com o meu corpo através da queda do primeiro homem. Então veja bem. O pecado, ou estar no primeiro Adão, faz com que eu não veja o reino e nem entre nele. E é por isso que é necessário esse novo nascimento. E aí vai ter todo aquele processo que nós já desenvolvemos um pouquinho aqui, né, na live do Senhor, que nós vamos falando dos 3 pontos chaves, né, que vai falar da tricotomia do homem através do sacrifício na cruz, que vai falar sobre o corpo de Jesus, sobre o sangue derramado e sobre a ressurreição. São 3 fatores e 3 aspectos essenciais, ou seja, a salvação do espírito, a salvação da alma e a salvação do corpo. Então nós precisamos trazer todo esse conceito de entendimento para que nós possamos entender. Então, o que é pecado para você? Volto a dizer. Você vai para o inferno porque você comete pecados? Ou toda a humanidade foi destituída da glória de Deus e vai para o lago de fogo? Porque este pecado está mesclado na minha vida, no meu corpo físico. Conhecido como homem exterior, né, Roque? Né, professor? Como homem exterior, né? Então o que me leva para o inferno? O que eu cometo ou aquilo que está mesclado em mim? Eu já nasci com aquilo. Está mesclado no meu corpo físico. Então é aí que está o fator. Porque o que faz eu cometer pecados? O pecado que habita em mim. Por isso que Paulo vai tratar também como o homem exterior e o homem interior. De que forma que eu tenho andado? Quem eu tenho ouvido? O homem interior ou o homem exterior? O homem interior, que é o Espírito de Deus mesclado no meu espírito. Ou o homem exterior, que é a natureza caída mesclada no meu corpo, enviando sinais para minha alma. Olha a guerra. Por isso que Paulo vai falar em Gálatas 5,16. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, que são opostos, professor. Se deixar, eu vou até amanhã. Assunto importantíssimo. Rapaz, maravilha. Assunto importantíssimo. Obrigado, professor, pela oportunidade aí, pelo Obrigado, tempo que o senhor nos concedeu aí, pela essa explicação. É só a ponta do iceberg. Quem quiser aprender mais sobre essas questões, tribunais, reino, salvação, né, são todos assuntos concernentes aí, que não é explicado, a questão do salvo do quê, para quê, por quê, todas essas coisas aí, concernente a essa questão de reino, os irmãos podem estar nos chamando no privado, pede para entrar no grupo de WhatsApp, né, mês que vem aí nós vamos iniciar as aulas aí, para quem quiser realmente aprender. Vocês viram a importância de uma leitura bíblica, né, sincera, até o irmão falou aí da live, a paz, né,
tranquilo uma live, sem debate, sem briga, sem aquela hostilidade, né? Tudo na paz de Cristo aí. Eu acho muito engraçado, professor, se começa a live, a pessoa que entra na live, ela paz do Senhor, irmão, a outra paz. Rapaz, 5 minutos acabou a paz para todo mundo. É um xinga a mãe, xinga outro. Vira uma bagunça. Que paz é essa, meu irmão? Né? Então, tanto que é importante aí a gente se debruçar as coisas de Deus, né? Se você quiser realmente aprender sobre esse assunto, estudar, chame a gente aí, e aí a gente adiciona lá no grupo de WhatsApp, lá, será um mero prazer. O Rock está disponibilizando esse estudo aí gratuito, né? Eu falei para ele, se é eu cobro, né? Mas ele, né, tem um coração bom aí, quer compartilhar com os irmãos, tenho minhas razões porque eu acho da cobrança, né? Eu não vou entrar no mérito, mas estou abraçando a causa com o Rock lá, nós vamos estar lá com ele, nós estaremos com ele, ajudando ele, aprendendo com ele, vamos ministrar algumas aulas lá também, não tem problema, vamos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus nos concedeu, né? Rock, dá uma palavra para nós aí, eu tenho que encerrar a live, eu tô aqui no meu quarto. Obrigado, professor, pela oportunidade aí, deixa eu agradecer, senão eu não vou conseguir. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho, pela disposição, né? É um prazer muito grande sempre estar aí com o senhor, com o Rock, com todos os nossos irmãos aí, independente daqueles que creem na salvação e do reino e daqueles que não creem. Deus abençoe muito, muito obrigado, precisando da gente, tamo junto, até o fim! E essa live tamo junto até depois do fim, né? Essa live do Renato, eu acho que o Renato depois vai ajeitar e colocar no teu canal no YouTube, né, Renato, né? Uma pergunta. Eu vou ver se eu renderizo ela amanhã, essa live e a live anterior. Vou colocar lá como parte 1, parte 2. Amanhã eu vou ver se eu tiro um tempo de manhã para fazer isso. Essa live aqui ficou ótima, sabia? Muito bom essa live aqui. O Bira quer fazer Pode fazer a pergunta aí, Bira. Pode fazer a pergunta, Bira. Manda o número lá, o Wagner, o número aí do irmão, a gente coloca lá no grupo lá, né? Pelo visto aí o irmão tem uma visão aí de reino aí, tem alguma coisa para compartilhar conosco aí. Pode fazer, Bira, sua pergunta, o professor tá aqui ainda, aproveita, né? O tempinho que o professor concedeu aí, que faz, ó, professor, acho que é os dias que ele fez live esse ano, hein? Só pra vocês terem noção aí, como que o nosso professor aí, ele é ocupado aí, cheio de... É difícil ser homem de Deus. Tá difícil para ele esse ano aí. Ao contrário de uns irmãos aí que ficam o dia inteiro no TikTok, eu fico abismado com os irmãos, professor, é que eles entendem de todos os assuntos. Você vai ver, o cara tá na live de todos os assuntos. Tá falando de escatologia, o cara manja, assim, soterologia, o cara manja, antropologia, ele é especial em tudo, política, o cara manja. Passa aqui e fala assim pra Deus. Pode falar, professor. Tem dó da gente, dessas almas pecadoras. Meu Deus do céu, Jesus. Mas amém, o diretista colocou lá embaixo, disse que tem dor da salma, não sei o quê. Aí eu falei assim, ele é um filho tecno. Como eu disse aqui, é criança, é só leite, não consegue suportar as coisas espirituais. Qual pergunta que o Biro fez? Cabra, né? Copia a pergunta e cola de novo aí, Bira. Eu não vi a pergunta que o Bira fez. Deixa eu ver aí. Ele não fez mesmo. Não, o trono de Deus fica onde? O trono de Deus fica onde, professor? Então, aí é que tá, né, meu? Eu vou falar o básico, a palavra de Deus diz. O trono de Deus está no terceiro céu. Mas eu vou falar um pouquinho mais profundo. Segundo as Escrituras, o trono de Deus está no terceiro céu, no lado mais alto do norte. A palavra de Deus diz. O lado mais alto do norte. É o Oriente, né, professor? Tá? Isso. Mas agora eu vou falar algo mais profundo. Eu falei isso na live do Rock. Observe que Deus não habita no universo. Pensa nisso. O universo é um ponto dentro de Deus. Veja bem, quando nós vamos olhar para as Escrituras Sagradas e para um entendimento que João está trazendo, não só João, mas como Paulo também, esses homens que foram arrebatados, né, como Abraão, existe uma manifestação no terceiro céu. Tá? Mas é impossível Deus habitar no universo, senão o universo seria maior do que ele. E existe toda uma construção para um bom entendimento da criação de tudo, que para Deus criar o universo, os mundos, primeiro ele criou o nada. Porque a partir do nada, deu início a toda a criação. Então essa é uma doutrina chamada a doutrina do Tizim Tizum. Eu preciso utilizar a doutrina da
emanação, né? Como que eu trago a palavra? Emanar e retrair. Deus precisou se concentrar totalmente no norte, saindo do sul, do leste e do oeste, para expandir o universo. Então, quando ele se retira, ele cria o nada. E agora ele começa a criar todo o universo. Né? Exatamente. O Seba falou aí, o trono dele também está no nosso espírito. Sim. Toda a essência da divindade habita dentro do homem agora. Né? Ele habita dentro do nosso espírito. Mas só que aí tem um porém. Né? A plenitude do espírito foi dada somente a Jesus. Então observe. Nós temos a plenitude do espírito, isso é algo que ele trouxe aí que é muito importante também, viu? Quando nós estamos unidos como membros incorporados no corpo, nós temos a plenitude do espírito. Interessante esse assunto, né? Olha que coisa interessante. Quando nós nos unimos como membros, como o próprio Rock disse, edifício, como uma lavoura, nós somos templo do Espírito Santo. E individualmente nós somos habitação do Espírito. Já ouviu falar sobre isso, Rock, professor? Individualmente, somos habitação do Espírito. Unidos como corpo, somos templo do Espírito. Por quê? Porque, olha que coisa tremenda, na união do corpo habita a plenitude do Espírito. E essa plenitude que habita nos membros que formam o corpo, habitava plenamente em Jesus. Com as suas 7 faces. Meu Deus, deixa pra lá, vamos lá. Mas eu acho que deu para responder aí de uma forma um pouco mais simples. De uma forma... Amém. Se tudo isso é simples, pelo amor de Deus. Vai lá para nós encerrar. Em outra palavra, professor, tem casa, templo e edifício. Sim. A Bíblia fala sobre isso. Casa, templo e edifício. Sim. E a finalidade de Deus é edifício. Que é edifício, sim. Entendeu? É edifício de Deus na consumação eterna aí. Incrível isso aí, né? Um dia desse nós podemos falar sobre isso. Obrigado, Renato, aí, pela oportunidade, né? Obrigado, hein? Eu tô aqui com óculos escuro aí, Vai chegar melhor aí. Isso, o pessoal tá admirando. O pessoal tá admirado aí com o óculos escuros do Rock. Diz que o Rock tá malando pra caramba aí. Deus abençoe a vida de cada um. Quem quiser aprender mais sobre o assunto, chama a gente lá no privado. Deus abençoe sua vida aí. Rock, coloquei lá no status lá do meu WhatsApp, entendeu? Sobre o grupo lá. Vou soltar alguns cards aí. Vou lançar lá no Facebook. Vamos divulgar. Fazer como diz o irmão reinante aí. Vou colocar em todo canto. Falar que nem um irmão reinante aí. Vamos fazer o TTT. Tocar o terror na terra com a mensagem do Renato, rei. A paz, Deus abençoe. Tamo junto até depois do fim. Até o dia 10 a gente vai estar divulgando. Depois do dia 10 a gente já vai dar o estudo, né, Renato? Né? A gente vai fazer uma divulgação bem forte. Beleza. Né? Como você disse, isso, eu pedi pra você até o dia 10 para ver se a gente consegue fazer uma divulgação todos os dias aí. Chama mais um, pessoal. Sempre mais um. Vamos lá, vamos estudar, vamos entrar no grupo. Aproveita. Exatamente. Arruma mais um. Um chamando o outro aí. Tamo junto. Até depois do fim. E essa palavra nem os crentes sabem, né? Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado. Um abraço, Rock, meu amigo. Deus abençoe.